Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu espero que esteja tudo bem com você nesse dia de hoje. Se não está, eu tenho certeza que vai ficar, porque é isso que a palavra do Senhor faz em nossa vida, né? Ela chega, ela transforma, nos traz paz, esperança, leveza, né, para o nosso dia a dia. E o vídeo de hoje, ele não é um vídeo devocional, é mais um bate-papo mesmo, né? E sobre algo que o Senhor colocou no meu coração, ministrou ao meu coração há um tempo atrás. E essa semana ele me trouxe a memória, né, dessa situação, do que ele falou comigo, e eu pensei, por que não compartilhar, né? Então hoje a gente vai bater um papo sobre de tudo um pouco, né? Sobre insatisfação, sobre comparação, sobre obstáculos, desafios, problemas que nós enfrentamos, né, no nosso dia a dia. Bom, vamos lá, né? Então, há uns 2 anos aproximadamente, nós começamos a passar por alguns desafios com o nosso filho caçula, né? E a princípio nós achamos que poderia ser uma fase, algo que iria passar, algo relacionado à idade dele, mas conforme o tempo foi passando, né, os desafios foram aumentando, aquilo que a gente chamava de fase foi piorando e foi trazendo realmente um prejuízo, não somente para ele, mas também para todo o núcleo familiar, né, para todo mundo que estava ali, né, à nossa volta, né, eu, meu marido, os nossos 2 filhos. E mediante a isso, né, obviamente, nós começamos a procurar ajuda, no caso, informações, buscamos ajuda de especialistas, psicólogos. Então, só para vocês entenderem, né, o nosso filho hoje ele faz tratamento, né, ele tem um diagnóstico com a psicóloga, mas ainda não tem um diagnóstico fechado, né, com o neuro. Ele faz tratamento já com o neuro, mas ele ainda não fechou o diagnóstico dele com o neuro. Nosso filho, então, assim, ele fez toda a testagem com a psicóloga, ele foi diagnosticado com TDAH e com TOD. E, bom, e só para vocês entenderem, né, são transtornos que, se não tratado, acaba causando prejuízo, né, não só para a criança, mas também para o núcleo familiar. Sendo que as coisas começaram a ficar cada vez mais difíceis, mais desafiadoras, e nos dias mais difíceis de lidar com a situação, nesses dias eram os dias que eu mais questionava ao Senhor, né? Eu questionava ao Senhor o porquê que a nossa família, né? O porquê que o nosso filho, né? Pode parecer exagero, mas agora as coisas melhoraram bastante, mas no início, quando ele ainda não estava sendo tratado, era uma situação bem difícil de lidar, né? Como eu disse, estava trazendo prejuízo para o nosso núcleo familiar e para ele. E a gente que é mãe, a gente sabe, quem é mãe sabe que qualquer situação que o nosso filho passe, né, a gente já começa, inclusive, a imaginar lá na frente como vai ser a vida dele, se isso continuar, como que é isso, será que isso pode prejudicar ele? E isso também me trazia bastante sofrimento. Conforme a gente ia pesquisando sobre o assunto e mais tendo conhecimento, mais vinham questionamentos também, medos, né, do futuro, como poderia ser. E os dias mais difíceis eram os dias que eu mais questionava o Senhor. E começou a vir a comparação. Eu comecei a me comparar com outras mães, com outras famílias, normalmente que tinham mais de um filho, 2, 3, enfim, mais de um filho, né? E eu começava a perguntar para o Senhor, por que tem mães que têm 2, 3, 4 filhos, às vezes até mais, e nenhum tem, e parece que a família está tudo bem, que nenhum tem nenhum tipo de problema, nenhum tem nenhum tipo de transtorno. E eu começava a questionar, só que eu comecei a olhar para famílias que eu conhecia, que realmente era tudo perfeito, que realmente a gente olhava, né, e estava tudo bem. E assim, isso acontecia bastante pelas redes sociais, né? Quando a gente entra na rede social, é o maior perigo, né? Que vem a comparação, né? A gente está passando por alguma situação, a gente entra na rede social e parece que a vida de todo mundo é perfeita, a família é perfeita, os filhos são perfeitos, os casamentos são perfeitos, né? A grama do vizinho, normalmente, ela é sempre mais verde, né? Principalmente quando é pela rede social, né? Mas a verdade, quando você olha de perto, ela só é sintética. Todo mundo tem problema, todo mundo passa por alguma situação. Ninguém tem uma vida perfeita, né? Mas, de fora, parece que a grama é sempre mais verde, não sintética. E eu comecei a me comparar e questionar o Senhor. Por que nós? Por que o nosso filho? Por que nossa família? Por que nós não podemos ter os 3 filhos sem nenhum problema, sem nenhum transtorno, sem nenhuma situação? E esses questionamentos duraram dias e dias. Eu vinha questionando o Senhor muito tempo. Até que teve um dia, aos pés do Senhor, eu chorando, e novamente veio esse questionamento,
E nesse dia o Senhor falou bem forte no meu coração. O Senhor falando, né, ao meu coração, por que não vocês? Na verdade, mais precisamente, ele falou, por que não você? Por que não você? E quando ele falou, e na hora que veio no meu coração, né, o Senhor falando comigo, por que não você? Foi nesse mesmo momento eu parei e em seguida o Senhor começou a ministrar no meu coração, começou a falar ali. Foi um tapa realmente que ele me deu ali para eu acordar para a vida e parar de questionar ele, né? Tem famílias que têm 2, 3 filhos, em determinado momento perde um. Tem famílias que têm 2 filhos e acontece alguma coisa e perde os 2 filhos. Tem famílias que têm um filho só e perde o único filho. E conforme o Senhor foi ministrando no meu coração essa situação e repetia, por que não você? Eu comecei a perceber que eu estava sendo muito egoísta e, na verdade, até hipócrita, porque uma coisa que acontece quando a gente começa a passar por alguma situação, algum tipo de problema, nós começamos a nos comparar, né? Esse é o maior perigo, nós começamos a nos comparar. E normalmente a gente nunca se compara com pessoas que estejam passando por uma situação difícil. A gente nunca vai se comparar, por exemplo, com uma pessoa que está passando uma situação de doença, uma doença terminal, uma pessoa que está em uma situação financeira difícil, uma mãe, um pai que perdeu um filho que está passando pelo luto. Normalmente a gente só se compara com aquelas pessoas que nós olhamos e aparentemente a vida delas são perfeitas, ou seja, que ela está vivendo aquilo que nós queríamos viver, né? Agora, a gente nunca se compara com pessoas que estão sofrendo. E a hipocrisia nossa, porque quando Deus me fez olhar para essa situação, eu percebi que aquele, digamos, problema, desafio que eu estava passando, não era nada perto de situações que pessoas passam, perda de filhos, filhos com problemas físicos, crianças que às vezes vêm com um problema no qual não pode nem andar, não fala, não se desenvolve. O meu filho fisicamente era perfeito, ele é perfeito. Meus 3 filhos, eles são perfeitos, cheios de saúde, fisicamente perfeitos, inteligentíssimos. Então aquilo ali que o Senhor estava me dando como desafio, né? E o que eu creio que também é para trabalhar através da nossa vida, porque o Senhor não coloca nada em nossas mãos, problema, desafio, obstáculo, que não seja para trabalhar em nosso coração. Deus tem um plano para tudo em nossa vida e tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos não é por acaso, inclusive os nossos filhos. E se o Senhor estava me dando aquele desafio naquele momento, o que era aquele desafio? Perto de problemas, de sofrimento, inclusive com filhos, que tantas pessoas passam, né? Os meus filhos, eles são perfeitos. E eu estava sendo ingrata naquele momento. E que independente de qualquer situação, o Senhor estaria conosco. E como está até hoje. Hoje, meu filho, ele vem fazendo um tratamento, tanto quanto o psicólogo e com a neuro, e está respondendo muito bem. E cada dia mais é um aprendizado, a gente tem muito ainda aí o que passar, o que aprender. E uma coisa que eu percebo, né, é que quando nós estamos passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, desafio, isso pelo menos aconteceu comigo, tá? É minha experiência, né? Mas, assim, quando eu converso também com algumas pessoas que estão passando por alguma situação, uma coisa que eu percebo é que é muito mais fácil passar, às vezes, por alguma situação sendo obediente ao Senhor, talvez, na verdade, mais legalista, sabe? Aquela situação, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mais legalista. E é muito mais fácil nós passarmos por situações difíceis e ainda assim andarmos obediente ao Senhor. Mas a maior dificuldade é a gente passar por situações difíceis e continuar andando com o Senhor, dando glória a Deus, sendo agradecidos, passar por alguma situação sem murmurar, sem reclamar, sem nos compararmos, mesmo mediante a tudo que está acontecendo em nossa volta. Quando acontece alguma situação, quando a gente quer viver algo, que a gente vê que alguém está vivendo aquilo que a gente quer viver e a gente não consegue viver, sabe quando você está ali há anos batalhando para conseguir algo e você não consegue, e a gente olha alguma situação, alguém, e a pessoa está vivendo justamente aquilo que você queria viver, e aí parece que é tudo tão fácil, né? Você fala, caramba, cara, como é fácil para essa pessoa? E aí nesse momento você começa a se comparar, e aí você começa a questionar, Senhor, por que não eu? Por que eu também não posso viver isso?
Por que comigo eu tenho que passar por isso? Então, essa é a maior dificuldade que eu vejo hoje, é nós continuarmos andando, caminhando com o Senhor, quando tudo vai mal, quando alguma situação na nossa vida não está legal, e nós continuarmos caminhando com Deus sem reclamar, sendo agradecidos. Isso acontece, gente, muitas vezes quando nós não estamos satisfeitos no Senhor, quando a gente não consegue de fato ser grato, feliz no Senhor, o nosso coração se torna um solo fértil para que o inimigo comece a fazer os ataques dele. O nosso coração, quando existe murmuração, quando existe insatisfação, é um solo fértil para o ataque do inimigo. E claro que falando aqui na teoria é tudo muito fácil, né? Eu sei que no dia a dia é uma luta diária para que a gente não olhe para os nossos problemas, para que a gente não olhe para o cenário da nossa vida, para que a gente não olhe para a grama do vizinho, para que a gente muitas vezes não murmure. Mas é algo que a gente precisa praticar todos os dias, sermos gratos no Senhor. Uma coisa que Deus tem me ensinado muito é que andar pela fé é uma decisão. A fé não é uma bala que a gente vai chupar em questão de segundo, pronto, agora eu tô cheio de fé, meu coração tá assim com muita fé, sabe, agora eu tô ali, ó, fervoroso, fé em Deus, tô com fé no Senhor. Não, a fé é uma decisão. Nós precisamos todos os dias decidir acreditar no Senhor, olhar para o Senhor, caminhar no Senhor com alegria, sem murmuração, sem reclamação, e não deixar que as investidas do inimigo entrem em nossa mente. Muitas vezes as amizades que nós temos, ela pode nos influenciar para algo ruim, para um caminho ruim. Isso é uma coisa que eu ensino para o meu filho mais velho. Mas amizades, ela pode sim nos influenciar, mas é uma decisão nossa, se nós vamos atrás dessas más influências ou nós vamos decidir fazer o bem, fazer o certo. Então, assim também é com o inimigo. Nós precisamos todos os dias nos posicionarmos. Aquelas mentiras que o inimigo coloca em nossa mente, em nosso coração, nós precisamos repreender no mesmo momento e lembrar que nós somos filhos do Senhor e que nós não estamos sozinhos, que independente de qualquer situação, Deus está conosco. E se nesse momento nós estamos passando por algo que nós não queríamos passar, não somos nós que vamos questionar o Senhor. Nós vamos continuar andando em obediência ao Senhor, nós vamos continuar andando em gratidão ao Senhor, porque por momentos ruins, momentos desafiadores, momentos difíceis, todos nós iremos passar em nossa vida, mas o Senhor está conosco. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Nós não somos mais que vencedores porque nós não passamos por algo difícil, porque nós não passamos por obstáculos, porque nós não passamos pelo vale da sombra da morte. Nós não somos mais que vencedores porque está tudo indo bem em nossa vida. Nós somos filhos de Deus e agora, olha, nada de ruim vai acontecer conosco. Não, nós somos mais que vencedores porque Jesus está conosco, independente de qualquer coisa. Nós vamos caminhando, dando glória a Deus, nós vamos caminhando, vencendo cada obstáculo, porque Deus está conosco. E se hoje o Senhor colocou um desafio em sua mão, Ele não colocou isso em sua mão e saiu correndo. Deus está contigo, ainda que você possa achar que Ele está em silêncio e você não consegue ouvir a voz dEle. Deus está trabalhando e Ele vai abrindo portas, Ele vai te ajudando a passar por essa situação, Ele vai ajudar você, sabe, a se levantar. Ele está ali ouvindo você, mas nós precisamos parar de olhar para a grama do vizinho. Hoje, muitas vezes, a comparação, a insatisfação está nos afastando das bênçãos do Senhor. Quando nós estamos murmurando, quando nós estamos o tempo inteiro nos comparando, nós não conseguimos enxergar Deus em nossa vida. Quando Deus falou comigo aquilo no meu coração, eu vi que como eu estava sendo ingrata. Meu Deus, o meu filho está bem, o meu filho está vivo, o meu filho está cheio de saúde. Por quê? Não tinha motivo para reclamar. Claro, eu entendo que às vezes nós passamos por situações que a gente fica esgotado fisicamente, emocionalmente, e o Senhor entende isso. Mas se comparar, isso é algo que a gente nunca pode deixar entrar no nosso coração. E desde quando o Senhor me deu aquela lição, foi tão forte que o Senhor falou no meu coração que eu nunca esqueço essa frase: por que não você? Ou seja, eu sou mais especial do que alguém para não passar por algum tipo de situação? Na verdade, mediante a tanto sofrimento que muitas mães estavam passando naquele momento, aquilo que eu estava passando, aquilo ali não era nada. E Deus me mostrou isso ao longo do tempo.
Deus foi nos ajudando a cuidar dele. Deus foi nos dando recurso de onde nós nem tínhamos. Deus foi nos ajudando a tirar. Deus colocou bons especialistas em nosso caminho para nos ajudar, sabe, a cuidar do nosso filho. E hoje, inclusive eu estava comentando essa semana com meu marido, como que ele está bem melhor, sabe? E os dias voltaram a ser mais leves, a ter mais paz, a ter mais tranquilidade. O Senhor está com você a todo momento, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos somente olhar para o Senhor. Eu sei que é difícil situações que nós passamos, mas nós jamais podemos nos comparar por alguma situação. Eu sei que muitas situações que nós passamos é difícil, mas nós não podemos deixar que a comparação e a insatisfação entre no nosso coração. A nossa alegria, ela vem do Senhor. Toda vez que você pensar em reclamar em algo, lembre-se que nesse momento, nesse exato momento, tem alguém querendo viver exatamente a sua vida, querendo viver exatamente até esse problema que você está passando, porque o problema dela é bem maior. E eu não estou aqui querendo dizer que, olha, é fácil o que você está passando. Não, sabe? Porque ainda que tem gente que sofre muito mais do que a gente, tem situações que realmente, sabe, tiram nossa paz, machucam o nosso coração. Mas o que nós precisamos fazer é olhar para trás. Quando a gente olhar para trás, a gente sempre vai ver pessoas que estão com dificuldades muito maiores do que a gente. Então é olhar para trás, para olhar para aquelas pessoas que estão em situações críticas, muito mais do que a nossa, e olhar para Jesus, para o alto, para ver que você não está sozinho. Que independente dessa situação que você está hoje, Deus está com você. Se você olhar para o cenário, teu cenário sempre vai ser caótico. Agora, se você olhar para Cristo, se você olhar para Deus, as coisas vão se tornar bem mais leves. Você vai ver que tudo é possível para o Senhor. E que o Senhor estará com você em qualquer situação. As bênçãos e as promessas de Deus são para todos os seus filhos. Mas cada um vai passar pelo processo e vai viver a promessa de forma diferente. Então, Deus trabalha na vida de cada um de uma forma. Aquilo que você está passando, mas eu estou passando por isso, mas o outro não. O outro tem um processo dele, tem as batalhas dele. Ainda que você não veja, muitas vezes ele tem. Quem olha para a nossa vida também de fora e não convive com a gente, às vezes vai olhar e falar, olha, a vida daquele fulano é perfeita, olha a vida da pessoa, ela é perfeita. Ela muitas vezes não imagina a batalha que você está enfrentando nesse momento, a batalha que você está enfrentando dentro da sua casa, entende? Então nós não podemos nos compararmos, ficar o tempo inteiro nos compararmos com a grama do vizinho. A grama do vizinho é mais verde que a nossa. A grama do vizinho é sintética, não tem nada de verde. Sabe? E muitas vezes aceitar o processo que nós estamos passando é menos doloroso do que viver lutando contra ele. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Quando eu falo que às vezes aceitar o processo é menos doloroso, eu não quero dizer que você vai aceitar no sentido, é isso mesmo, sabe? Vou me conformar com essa situação, não vou nem orar. Não, é parar de lutar, de se questionar. Por que eu, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Sabe? É parar de murmurar. A gente não precisa aceitar certas situações no sentido de não colocar diante do Senhor. Precisamos colocar diante do Senhor, orar, colocar diante do Senhor as nossas lutas, nossas batalhas, nossos desafios, os nossos sonhos. Mas jamais não aceitar no sentido de rebeldia. Tipo, não, eu não. Por que eu? Eu sou melhor do que alguém para não passar por alguma situação? Você é melhor do que alguém para não passar por essa situação que você está passando? Todos nós temos problemas. Não dá para viver só de alegria aqui nessa terra. De alegria e vida plena, somente quando nós estivermos na eternidade ao lado de Jesus. Esse mundo é pecaminoso. Esse mundo é cheio de dores. Infelizmente, aqui, debaixo dos céus, existem sim muita injustiça, muitas dores, muito sofrimento, mas aqueles que acreditam no Senhor passarão por todas elas, dando glória a Deus. Aqueles que creem no Senhor são mais que vencedores. Hoje, se tem algo no seu coração que está tirando a tua paz, a alegria do Senhor, que está fazendo você murmurar, reclamar, que está fazendo você questionar o Senhor, coloque diante dele essa situação, mas no sentido também de ele te ajudar, sabe, a olhar para as coisas boas que você tem na sua vida.
Peça ao Senhor para enxergar Ele em todas as coisas, para enxergar Ele nos pequenos detalhes, para ver até mesmo o problema que você está passando nesse momento de outra forma, sabe? Conseguir enxergar Ele, conseguir enxergar que Ele tem um propósito para você, mesmo mediante a esse problema. Grandes coisas o Senhor tem para você, mas você precisa confiar e descansar em Deus e parar de olhar para aquilo que o seu amigo ou sua amiga está vivendo em Deus, porque Deus tem uma promessa e uma bênção para você. Para você. A bênção que aquele seu amigo está recebendo no momento é diferente da sua bênção. O Senhor tem um processo para cada um, bênção para cada um, e você vai viver coisas extraordinárias no Senhor, se você esperar com paciência, se você tiver sabedoria para entender que Deus não nos dá nada que a gente não possa carregar, porque Ele está conosco, mas que a maior bênção que nós podemos ter em nossa vida é a presença do Senhor. Se você hoje tem a presença do Senhor em sua vida, pode ter certeza, você já é vitoriosa. Porque nada adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma. Tudo aqui nessa vida é passageiro. Deus está contigo. Guarde isso no seu coração. Deus está contigo e você não está sozinho. E o Senhor vai passar, e o Senhor vai te ajudar a passar por tudo isso. Mas pare de se comparar, pare de olhar para a grama do vizinho e comece a olhar para o Senhor. Amém? Eu espero que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida através dessa palavra do Senhor. Assim como um dia o Senhor falou comigo e me fez entender e mudar todo o meu olhar para aquela situação que eu estava tendo, e eu nunca mais voltei a questionar o Senhor por isso, tá? Infelizmente, a gente passa por outras situações e às vezes a gente questiona o Senhor, mas aí rapidamente eu lembro do que Ele falou comigo. Por que não você? Né? E, então, assim, eu espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida. E eu quero que você entenda que tudo que eu trago aqui passa por mim antes, sempre, porque eu não sou perfeita. Ainda hoje, se eu não meditar naquilo que o Senhor ministrou no meu coração, naquele dia, naquele momento que eu estava aos pés dele, chorando, se eu não lembrar disso, eu volto novamente a murmurar, eu volto a reclamar, eu volto a me comparar. Que Deus possa abençoar a sua vida e o seu dia. E se esse vídeo falou ao seu coração, deixa o seu like, compartilhe com alguém que também esteja precisando ouvir dessa palavra. Assim você me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas que eu creio que também estejam precisando ouvir dessa palavra. Amém? Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.